quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Amém? É interessante essa passagem, mas eu quero buscar uma história lá no Velho Testamento, para mim e para você. Quero falar um pouquinho para você de Senaqueribe, rei da Síria, e de Ezequias, rei da tribo de Deus. Quero lembrar que num certo momento da vida de Senaqueribe, ele se achou grande demais. Ele se achou por cima de todas as coisas. E se levantou e cercou o rei Ezequias. Cercou o povoado que já estava praticamente dizimado de tantas guerras e lutas e sofrimentos que teve. Só que ele manda uma carta, manda um mensageiro até Ezequias, e olha para aquele povo e diz: eu cerco vocês, cerquei as nascentes de água, vocês não têm mais o que fazer a não ser se render a mim. A menos que vocês confiem nessas poucas forças que vocês têm. A menos que vocês vão buscar ajuda no povo egípcio. Mas vocês sabem que contar com os egípcios naquela época era complicado, porque eles te traíam, eles te abandonavam. Na hora do vamos ver, eles te deixavam só com o pincel nas mãos e sem a escada. Mas também vocês podem procurar Deus. Mas também não sei o que vai adiantar o Deus na vida de vocês, se o rei de vocês, Ezequias, quando tomou o trono para si, destruiu todos os altares que tinha no reino e deixou tão somente o templo de Jerusalém para um único Deus ser adorado. Então, em outras palavras, Senaqueribe está dizendo: nem o Deus de vocês vai resolver, porque ele é único e um só é fraco, e vocês estão adorando num só lugar. E nós da Síria temos muitos deuses, adoramos em todos os lugares. Enfim, se vocês acharem alguns milhares de guerreiros entre vós, para que a luta seja parelha, eu dou um cavalo para cada guerreiro, para que lute com o mais fraco dos meus capitães. E ele continuou afrontando o povo de Deus e afrontando a Deus ao mesmo tempo. Só que o povo estava oprimido, o povo já estava sofrido. Ezequias já tinha feito uma limpeza no seu reino, ele já tinha derrubado os falsos altares,
altares aonde um ia ofertava uma coisa, o outro ofertava outra, um buscava a Deus, outro sabe sei lá o que buscava naquele lugar, e ele centralizou segundo a vontade de Deus em Jerusalém. Ezequias, ao saber disso, ele pega a carta e vai aos pés de Deus. Mas antes de chegar até Deus, ele rasga as vestes. Isso quer dizer que além de rasgar as vestes, ele está dizendo: eu estou sofrido, eu estou necessitado, eu não tenho ajuda de ninguém a não ser de ti, meu Deus, e eu não tenho orgulho, eu não tenho mais forças, eu não tenho vaidade, e a soberba não faz parte da minha vida. Deus, eu preciso de ti, mas acima de tudo eu quero dizer, Senhor, neste caso de Ezequias, estão afrontando o teu povo, o teu nome e o teu templo. Eu não preciso dizer para você que se a gente for fazer a leitura da palavra de Deus nessa parte, vai estar escrito o seguinte lá, que Deus tomou providências, usou os profetas da época, o profeta da época, firme e forte, e a Bíblia narra o seguinte para livrar esse povo e esse rei: eis que veio o anjo do Senhor. Você sabe de quem eu estou falando, você que é firmado na palavra. E ele desce no meio do exército assírio. E ele mata 185.000 soldados e livra Ezequias. Em nome de Deus. Veja como é a luta desse rei agora que tomou para si a vontade de servir a Deus, se livrando de todas as coisas que incomodavam a Deus. Aí muita gente está dizendo: mas pastor, você leu lá Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Pedro na cadeia? Sim, amados. Mas eu tenho que fazer uma ênfase, eu tenho que contar um pouco da história da palavra de Deus, para você entender a grandeza do Deus que nós estamos falando. Ele enviou o seu anjo no meio da desgraça do seu povo e aniquilou a desgraça. Ezequias agora está bem com a vida, não está? Está livre, está liberto. Agora ele vive uma vida de paz por ele ter aceitado a Deus. Não. Agora Ezequias está à beira da morte, amados, porque vai Isaías até ele e conta a vontade de Deus, Deus vai recolher ele agora. Então Isaías diz para ele: amado, chegou teu tempo. Aí Ezequias vira de lado e diz: para quem que ele diz? Da onde que vem o meu socorro, amado? Da onde tem que vir o teu socorro? O meu vem do alto, eu não sei o teu vem do alto. Eu não sei de onde vem o teu, eu posso dizer de onde vem o meu vem do alto, vem de Deus. Ezequias também sabia disso, e ele fecha seus olhos e diz: Deus, agora que tu me livrou, agora que tu me abençoou, agora que os inimigos não se levantam mais contra o teu povo, eu vou morrer. Acrescenta anos de vida, Senhor, para mim. Enquanto Ezequias está lá orando, Isaías está saindo. A voz de Deus chega no profeta e diz: volta lá, volta até Ezequias e diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele, e ele vai ter 15 anos de paz debaixo da minha mão. Está entendendo a grandeza desse Deus? É um Deus que reverte quadros negativos, é um Deus que reverte o mal em bem, é um Deus que reverte a morte em vida, amado. É isso que estamos aqui hoje, eu acredito, eu e você. Nós estamos aqui para buscar mais desse Deus, nós estamos aqui para conhecer desse Deus, nós estamos aqui para ver esse Deus trabalhar em nosso meio. Eu me atrevo a perguntar, mas eu gostaria de saber se você ou mais alguém aqui dentro foi renovado pelo Espírito Santo nesse dia antes de sair de casa para esse culto.
se você sentiu o renovo do Espírito, se você chorou na presença de Deus, se Deus se fez presente na tua vida, se Ele não fez, eu quero dizer para você que Ele quer se fazer presente. E você que Ele se fez presente, Ele não fez de graça, Ele fez para que você entrasse com toda a força no seu templo, Ele fez para que você entrasse com firmeza, e você orasse, você continuasse a clamar, porque em nosso meio, há pessoas que precisam sentir esse Deus, há pessoas que precisam ser libertas, há pessoas que precisam ser convertidas segundo a vontade de Deus, há pessoas que precisam sentir aquilo que eu e você sentimos, o agir do Espírito Santo, que a pastora invocou no começo do culto. Ele está em nosso meio, Ele está agindo em nosso meio, que aquele que sente esse poder glorifique o seu nome, que aquele que sente esse poder possa sentir que as coisas estão se movendo à sua volta, e coisas novas vão acontecer, aqui neste lugar, nesta noite. Deus seja louvado, santo e bendito é o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Aqui nós podemos ver agora um detalhe da leitura que nós fizemos da palavra de Deus, sabendo de algumas coisas que Deus pode fazer, onde narrei um fato do Velho Testamento, e agora nós estamos de volta para o Novo Testamento, e daqui a pouco nós vamos estar nos dias atuais. Aqui nós temos a narrativa de uma igreja que ora, porque nós lemos Pedro no cárcere, guardado, aprisionado, cercado, acorrentado de todas as maneiras, que até os guardas que guardavam eles tinham sentinelas para o lado de fora da cela, ou seja, ele tinha guardas dentro da cela, acorrentado com guardas ao seu lado. Pedro dormia no meio de duas sentinelas, e ele estava acorrentado. Por lado de fora dos portões, havia sentinelas que guardavam as outras sentinelas. Mas nós podemos ver que, se nós buscarmos a narrativa toda da história, nós vamos ver agora que tinha uma igreja que estava orando. Não era para esse caos uma pessoa orando. Tem os causos em que um pastor, um obreiro, uma pastora vai e impõe as mãos, e pela imposição de mãos, pelo toque e a oração feita, a cura, a libertação e os milagres de Deus se manifestando. Mas aqui nós estamos agora falando de uma igreja primitiva. A igreja primitiva não é na pré-história, amados. A igreja primitiva é o começo da igreja, é o início da igreja no seu fervor, e ela está reunida agora clamando para que Deus interceda em benefício dos que estão aprisionados. Para que Deus vá lá agora e interceda por aqueles que estão lá presos. E aqui é interessante a gente ver que Pedro está preso, a igreja está do outro lado orando, escondida, com dificuldade. Ela está orando, porque a igreja primitiva, ela tinha um detalhe que fazia toda a diferença na sua caminhada. Ela tinha um detalhe que ela dava importância à oração unida. Os irmãos daquela igreja que estavam orando por Pedro, eles se reuniam para orar. Quando viam que alguém estava passando necessidade, eles iam lá, eles começavam a adorar a Deus, eles iam lá e faziam o culto propriamente dito, adoravam a Deus em espírito e em verdade, e suplicavam a Deus, pediam coisas a Deus, mas todos eles iam àquele lugar e eram de uma única alma e um único coração, ou seja, um único objetivo: que Deus se fizesse presente, que Deus se manifestasse, que Deus agisse através do ato que eles estavam fazendo. Então eles tinham o diferencial, eles oravam em unidade.
No caso aqui, eles oraram pedindo que Deus libertasse aqueles que estavam aprisionados. No caso, Pedro aprisionado. E a gente, pela leitura, pode ver que eles estavam orando. E o anjo do Senhor vai até onde está Pedro. Quebra-se as cadeias que seguram ele. Veja bem, o anjo toca em Pedro. Está dormindo. O anjo toca. O anjo quer me tocar, o anjo quer te tocar, meu amado. Quando o anjo te toca, você solta lágrimas, você não segura. Quando o anjo te toca, você chora. Quando o anjo te toca, você não fica igual. Alguma coisa acontece em você, mas você não perde a razão. O anjo acorda Pedro. Quando ele acorda e Pedro acorda e vê ele, caem as cadeias, caem as correntes, os cadeados no chão. Ele diz: Pedro, levanta. Pedro se levanta, abre-se a cela. E ele diz: Pedro, calça sandálias. Pedro calça sandália e fica ouvindo o anjo. E o anjo diz para ele: me segue. Não preciso dizer que a igreja está lá em oração e ele vai lá e bate na porta da igreja, com a igreja orando a tal ponto que a igreja se surpreende ao ver que aquele que estava cativo agora está no meio deles. As coisas acontecem pelos mínimos detalhes. Aquela igreja, ela tinha prazer em orar, em unidade, do mesmo jeito que Deus está fazendo com esta igreja. Eu sei que Deus, através do Espírito Santo, está tocando o coração de pessoas aqui dentro para chegar no culto e orar, para que Deus se faça presente neste lugar e coisas novas aconteçam em nosso meio, para que as pessoas possam ver o agir de Deus. E eu digo que há pessoas que vão ser tocadas como Pedro foi tocado. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A igreja conhecia o poder da oração, mesmo com dificuldade. Tinham alegria em permanecer na prática da oração. Se tornaram sensíveis às necessidades uns dos outros. Havia neles um só coração, uma só alma. Sabiam que quando se reuniam para orar em adoração e súplica, Deus atendia, o céu se abria, e Deus atendia e tornava o impossível no possível. Eu digo para você, que o poder da oração feita em conjunto, é possível até nos dias de hoje. Basta a gente acreditar. Agora, nesse instante, é possível que o anjo entre esta casa de oração, porque o Espírito Santo já está nesse lugar. Os anjos que Deus providencia para o bom andamento do culto já estão todos a postos. Mas eu sei que tem anjos em especial que vêm aonde Deus dá ordem. E eu sei que Ele tem ordens de Deus para vir a este lugar nesta noite. Eu sei que tem irmãos aqui dentro, velhos de igreja, velhos de evangelho, que têm experiências com Deus e sabem o que o pastor está falando nesta noite, que o anjo do Senhor pode se manifestar em nosso meio, e os novos convertidos podem sentir a presença de Deus neste lugar, porque Deus preparou uma igreja diferenciada aqui, Deus preparou uma igreja que gosta de orar, tem irmãos que gostam de orar.
Deus preparou um lugar aqui especial para Ele manifestar a grandeza do nome dEle, e o seu anjo vai tocar pessoas nesse lugar. Eu tenho certeza disso nesta noite, a tal ponto que você que assiste essa pregação, você que assiste esta palavra, você vai ser tocado dentro da tua casa, se você for chamado, se você é um escolhido de Deus, se você está com esse pensamento, você está com essa ideia, você está orando, você está dando crédito, na tua casa o anjo do Senhor vai bater em você e vai dizer: te veste, te calça, te levanta e me segue para a liberdade nesta noite, em nome de Jesus. É assim que funciona a obra de Deus. Ora, clama. Pedro, solta a tua mãe, Pedrinho, busca a Deus, ela quer ser renovada, Pedrinho, ela quer ser batizada, Pedro, e você precisa ser curado, meu querido. Você é o Pedro da igreja de hoje, aqui nós estamos falando do Pedro da igreja primitiva. Nós te amamos, mas é impossível agradar a Deus de qualquer jeito. Nós temos que viajar na história da palavra de Deus, nós temos que buscar a Deus verdadeiramente. Você tem que crer que um anjo vai te tocar nesta noite. Não é um homem, não é uma mulher, não é um jovem, não é um ser humano, é um ser celestial que vai até tua casa, é um ser celestial que vai tocar você aí onde que você está. Estamos falando agora de uma palavra poderosa, estamos falando de experiências que somente acontecem aonde Deus está presente, e aqui é o lugar para ser tocado por Deus nessa noite. Aonde você está é o lugar para você ser tocado por Deus. Aleluia. Amados, as igrejas, e eu vou bater sempre nisso, eu não falo denominação, mas eu falo que as igrejas que se dizem cristãs verdadeiramente, têm que dar um basta e deixar de lado os espetáculos carnais, que não levam a lugar nenhum, não levam a nada, e tomar consciência da vontade de Deus. As igrejas modernas, vou repetir, têm que deixar os espetáculos da carne de lado e começar a pregar e a deixar o Espírito de Deus agir verdadeiramente segundo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Chega de espetáculo humano e vamos para os espetáculos de Deus. Porque Satanás usou a tática do conformismo e da soberba, do orgulho, da vaidade, fazendo com que as igrejas se distraiam, contando causos, fazendo teatrinhos, contando paródias, fazendo coisas que não provêm de Deus. Muitas delas nem pecados não são, mas não permitem que a igreja se firme naquilo que tem que ser firmado. Oração, súplica, adoração a Deus. E Satanás tem usado essa estratégia, aonde os altares, que tem que invocar o nome de Deus, são verdadeiros picadeiros de palhaços, verdadeiros picadeiros de artistas, enganadores da palavra de Deus, falsos profetas. Dão glória! Mas esse não é o intuito nosso neste lugar.
O intuito meu e teu neste lugar, nesta noite, é ver o agir de Deus em nosso meio. E Ele está acontecendo. Porque aqui nós estamos pregando a igreja que ora, a igreja que transforma, a igreja que salva. O Deus que te chama quer falar contigo. O Deus que te chama quer arder no teu coração com a sua palavra. O Deus que te chama está dizendo que nós aqui temos que fazer o que a igreja primitiva fazia. O que as outras igrejas fazem é com elas. Mas eu e você, nós temos que fazer com que Deus venha até nós. Como é que isso acontece, pastor? Nós cantamos, nós adoramos, nós conversamos com Deus, nós nos preparamos para estar aqui nesta noite e nós estamos ansiando para ter alguma coisa acontecendo em nosso meio. Te vejo. Nós estamos vendo. Deus está te vendo. Não seja instrumento de Satanás para distrair e para fazer coisas que te levam para o outro lado. Seja instrumento de Deus dentro da casa de oração hoje para ser cheio do Espírito Santo. Eu vejo a Beatriz buscando, eu vejo a Janara buscando, eu vejo mais irmãos buscando. Eu poderia dizer o nome de todos e são muitos que estão aqui querendo ver um agir diferente de Deus em nosso meio. E eu digo que se você continuar com esse pensamento de querer ver Deus em nosso meio, amados, vamos colocar umas coisinhas certas aqui, porque senão vai vir as pessoas colocando coisas lá na internet, que tem que dar 1000 explicações, porque eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a visão de Deus, a direção da palavra de Deus, e eles vão querer dizer, ninguém viu Deus, tu quer ver Deus? Não, eu quero ver Deus lá na glória sim. Quando eu me refiro, eu quero ver Deus aqui no meio, eu quero ver o Espírito Santo ativo em nosso meio, eu quero ver Jesus Cristo, que é Deus, se manifestando aqui no nosso meio como o anjo do Senhor que Ele era. Hoje eu quero ver Ele como o Salvador que Ele é em nosso meio, como o Filho de Deus verdadeiro. Por que que eu quero ver? Porque eu preciso dEle. Porque eu acredito que você precisa dEle. Porque eu sei que você sabe, que eu sei, e todos, uma grande maioria sabe que muitos vão precisar do toque dEle em nosso meio para serem transformados. Então nós não vamos largar o osso, assim como a igreja primitiva fez e Pedro foi solto. Hoje nós vamos orar, e não só Pedro, mas Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Jean, e assim vai por diante, serão batizados, renovados, libertos, convertidos nessa noite. Nós poderemos ver fulano, ciclana, beltrana ser abençoada por Deus e poder contar uma história. Eu estava num lugar, num culto, e aconteceu isso. Eu fico olhando as pessoas mais novas chegando perto, quando se reúne o pastor, a pastora, mais uns irmãos antigos de igreja, que começam a contar causos como esse de Ezequias. E a gente começa a contar causos da nossa vida, onde nós participamos da presença de Deus em certos lugares. Aonde nós presenciamos a descida de anjos, e expulsaram demônios grandiosos que andavam rodeando a igreja, irmãos. Porque tem demônio grande, não vamos querer dizer que é tudo pequenininho não, amado. Não vamos se meter a besta com Satanás e desafiar ele. Muito pelo contrário, vão rasgar nossas vestes, a nossa humildade, e vão ficar na presença de Deus e dizer, ó Deus, tenha misericórdia, te levanta quando te quiseres, que a coisa está feia para o nosso lado. O inimigo está querendo o nosso sangue, meu Deus. O inimigo quer o sangue dessa igreja, meu Pai. O inimigo quer transformar essa igreja num picadeiro, Senhor. E o inimigo quer transformar essa igreja numa casa de show, Senhor. Ela não é isso. Ela é um templo de adoração para ti, meu Pai. Ela é um templo onde as súplicas são feitas, meu Deus, para que tu ouças, tenha misericórdia e venha até a vida de cada um que aqui está. Aí eu digo para você, meu amado, está na hora de você agora clamar a tal ponto que um dia você vai estar sentado numa roda
num futuro bem breve, e você vai contar: eu vi o homem de branco dentro da igreja adentrar pelas portas, descer pelo altar, e ele foi até fulano e ciclano, e o mal que havia por sobre aquela vida ele repreendeu. A pessoa se contorceu pelo chão, mas o que estava nela saiu, sem ninguém dar um toque nele, porque a palavra do Senhor comeu solta naquele dia, naquele lugar, e ela era tão poderosa, que o seu poder separava as trevas da luz. Era tão forte que eu não pude me conter. Eu chorei, eu me emocionei, e eu senti que alguém me tocou. E esse alguém, quando me tocou, a enfermidade que estava em mim saiu. E eu senti que quando alguém me tocou, as minhas forças voltaram. Eu me senti novo em folha, parece que fui renovado. Só que eu descobri que não parecia que eu fui renovado. Eu verdadeiramente fui transformado naquela noite. Pessoas que estão em nosso meio vão começar a contar esses causos. O casamento restaurado, a comunhão com Deus restaurada, a família, toda ela na presença do Senhor, no bom caminho, segundo a palavra de Deus. Portas abertas, dificuldades, mas a mão de Deus sempre esteve ao meu lado e me deu forças de suportar. Quando pensei que o mundo ia desabar, eis que o anjo do Senhor se coloca do meu lado e diz: não te sentes, não te deites, ficas de pé, porque Deus deu ordem de dar o livramento na tua vida nesta noite. Deus deu ordem de dizer para você olhar para o teu lado. Deus deu ordem de estar dizendo: olhe agora para o teu lado, que tem alguém dizendo: eu te sustento, eu te dou forças, e eu vou transformar o peso que está por sobre em tua vida, um fardo de bênçãos para você carregar. A tua riqueza será do tamanho do fardo que se levanta contra a tua vida. Palavras de profecia, palavras que vão se acontecer e se revelar na tua vida. Você que crê agora, o tormento que se levanta contra a tua vida vai ser muito maior a paz que está deslumbrando por sobre você. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo: igreja clama, igreja busca, igreja seja alguém que vai dizer: eu sou como Ezequias agora, eu orei e Deus respondeu, eu orei e Deus respondeu. Ou seja, que nem Pedro, vá bater na porta da oração agora, porque a pessoa bateu e está ouvindo Deus e está te libertando. Em nome de Jesus Cristo, Deus está te chamando para ser a pessoa ativa na obra dele. Você não vai ser aquele que vai contar causos dos outros, você vai ser aquele que vai contar o caos que você presenciou, que você esteve presente, e Deus está trabalhando em nossos corações. Não te desliga, fica firme, fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. A pastora vai dar andamento ao culto. Eu encerro a palavra por aqui. Tem obra de Deus em nosso meio nesta noite. Se você quer saber o que acontece na